Agora, vamos só ver os apoios, né? Porque nas redes sociais muitos apoios vieram, pessoas se manifestando em apoio à ministra Marina Silva. Você está vendo a postagem no Instagram da primeira-dama Janja. Ela escreveu que é impossível não ficar indignada com os desrespeitos sofridos pela ministra durante a sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado. Marina é uma ministra que merece extremo respeito, implantou políticas que contribuíram significativamente para o combate ao desmatamento em nosso país e seu dedicado trabalho torna o Brasil cada vez mais referência nas ações de combate às mudanças climáticas. Sua bravura nos inspira e sua trajetória nos orgulha imensamente. Uma mulher reconhecida mundialmente por sua atuação com relação à preservação ambiental jamais se curvará a um bando de misóginos que não tem decência de encarar uma ministra da sua grandeza. Toda a minha admiração por você, Marina Silva, escreveu a primeira-dama. Vamos para a próxima postagem. No Twitter também, agora a Gleisi Hoffmann, no X, né, ela disse que é inadmissível o comportamento do presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, e do senador Plínio Valério, na audiência com a ministra Marina Silva, totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula, a ministra Marina Silva. A próxima postagem é da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que manifestou total apoio e solidariedade à ministra, disse que Marina Silva é sua amiga e referência. Hoje ela foi desrespeitada, interrompida, silenciada, atacada no Senado, enquanto exercia sua função como ministra do Meio Ambiente. Como mulher negra, como ministra, como companheira de esplanada, sinto profundamente cada gesto de desrespeito como se fosse comigo, porque é com todas nós. A violência política de gênero e raça tenta nos calar todos os dias, mas seguimos em pé, de mãos dadas, reafirmando que não seremos interrompidas. Toda a minha solidariedade, Marina, seguimos juntas, escreveu a ministra Aniele. Agora a ministra da Cultura, Margarete Menezes, que expressou toda a solidariedade à ministra Marina Silva, alvo de mais um episódio inaceitável de violência política. Ela disse que é revoltante assistir ao desrespeito e à tentativa de silenciamento de uma mulher. A postagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele escreveu que a ministra Marina Silva tem uma vida dedicada à defesa do meio ambiente e à justiça social. É uma liderança reconhecida mundialmente por sua trajetória de luta pelo bem-estar do planeta e do povo brasileiro. Todo o meu respeito e solidariedade à Marina Silva, Fernando Haddad escreveu. Agora Humberto Costa, senador do PT, Marina Gigante. A ministra Marina Silva enfrentou hoje todo tipo de violência política de gênero no Senado. Foi atacada por horas, mas não se sujeitou aos que tentaram lhe desacatar. Toda a nossa solidariedade à ministra, escreveu aí o Humberto Costa. Letícia, tem toda uma discussão ambiental agora acontecendo, né, no Congresso. Houve uma aprovação recente de uma medida que flexibiliza, né, digamos assim, a fiscalização para pautas que acabam prejudicando, né, o meio ambiente. É claro que a ministra Marina Silva é contra, mas pessoas do próprio governo, né, elas facilitaram, digamos assim, integrantes do PT, o prosseguimento, né, desse projeto. Sim, Diego, as mudanças em questão relacionada ao licenciamento ambiental, né? E se há deputados, senadores, há parlamentares de todos os campos interessados nisso. Por quê? Porque o meio ambiente não é algo levado a sério no Brasil, né? Essa questão ambiental não é algo que é, de fato, problematizada aqui no país. Então, por exemplo, a gente viu ano passado a tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Mudou alguma coisa de fato na política nacional, na maneira do Congresso enxergar, de fazer regras que vão dificultar, que vão proteger o ambiente, que vão dificultar novas tragédias por causa da questão climática, desculpa. Esses desastres climáticos, eles vão ser mais severos ao longo do tempo, isso é um fato. Os cientistas falam o que o Congresso brasileiro tem feito, que é o Congresso que faz a legislação, né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, a legislação federal, assim como as câmaras de vereadores, assim como as assembleias estaduais. Esse pessoal todo precisa sentar e começar a levar isso, de fato, a sério. Só que tem um monte de interesse que passa na frente da questão ambiental. Esse que é o problema, porque a gente vai ter deputado, vai ter senador, assim como vai ter vereador,
assim como vai ter chefes de executivo, inclusive, né, que tem uma empresa que ganha dinheiro dessa maneira, explorando terra, enfim. São muitos interesses por trás, ou que são patrocinados por empresas do agronegócio, são muitos interesses por trás. Agora, quando a gente tem 600 parlamentares que estão ali sentados, levando isso de uma maneira, de qualquer jeito, vamos proteger o nosso, antes de começar a olhar para a questão ambiental do país, fica difícil dizer que a gente tem uma política nacional séria de proteção ambiental. Isso é uma coisa que a Marina fala o tempo todo. A gente precisa olhar desde a questão das águas, a questão do ar, a questão do solo, e ela fica basicamente falando sozinha, inclusive dentro do próprio governo, né? A gente vê que a autoridade climática é uma coisa que ficou no discurso, que até hoje nada mudou, não fizeram uma agência para regular, para ficar fiscalizando essa questão ambiental. Enfim, dificilmente alguma coisa relacionada a esse tema vai avançar. A Marina é um símbolo internacional, como o coach colocou, em relação a esse tema. Então, além de tudo, ela ganha mais poder. E a gente não pode esquecer que teve todo o impasse, agora que vem se arrastando, né, ao longo dos últimos anos, o impasse relacionado à exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A Marina, pessoalmente, é frontalmente contra esse tema, e que é de grande interesse do Davi Alcolumbre, que liderou essa questão ali no Senado relacionada ao licenciamento ambiental. Então, ela é uma voz que há muitos anos tem pouco eco, né? Com poucas pessoas dando força a ela tem bastante eco, mas ela é uma voz quase solitária, eu diria, dentro da política nacional, com toda certeza, e pelo que parece ela vai continuar sendo essa voz quase solitária e ainda desrespeitada pelos homens. É isso, Diego. Quer complementar, coach? Olha, faltam palavras, sabe, Diego, para definir isso que nós vimos hoje. A Marina é uma heroína da resistência, a começar dentro do próprio partido dela, né? Essas novas regras que aprovaram semana passada para afrouxar, para liberar o licenciamento ambiental, é um tremendo retrocesso histórico. Há anos a Marina vem batalhando, lutando quase sozinha para ampliar a proteção ao meio ambiente. E o que fizeram a semana passada, ela deve ter ficado arrasada, porque a luta de toda uma vida foi jogada fora pelo Congresso Nacional. Isso que nós temos hoje é consequência do que aconteceu semana passada. Sabe, eles se sentem donos do Brasil, né? Bancada ruralista, bancada da bala, da Bíblia, sabe? Não há menor respeito pelas riquezas naturais do Brasil, pela vida humana, pela fauna, pela flora. É impressionante. Sabe, a Marina merece uma enorme estátua no Senado e não sofrer agressões como aconteceu hoje. Isso é o fim da picada, isso é tripudiar sobre uma pessoa digna, sabe, contra quem nunca houve nada que pudesse falar contra ela, sabe? E ela é uma luta solitária. Nem o partido dela deu apoio na semana passada para impedir que fosse aprovada essa aberração que praticamente liberou geral. Agora, o próprio cara que quer derrubar a mata, fazer o que quiser, ele mesmo se autodeclara licenciado. É o fim da picada. Nós vimos isso no governo do Bolsonaro e a gente imaginava que, com a volta do Lula, ele fosse investir bastante nessa questão de fiscalização, de controle e tal, que foi praticamente dizimado no governo anterior. E agora o que nós estamos vendo é um tremendo de um retrocesso. É isso aí, coach. E olha aqui, você que está nos assistindo, daqui a pouco a gente vai conversar com a ministra Márcia Lopes, a ministra das Mulheres, e depois, logo na sequência, às 5h40 mais ou menos, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao vivo, aqui dentro do All News. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho.